O que de fato é verdade nessa história é de que ele, dentro de uma instituição que deveria estar sendo cuidado pelo Estado, ele tirou ou tiraram a vida dele. Wesley Lemos. O carro do ML chegou na casa de custódia de Londrina por volta das 11 horas da noite. A morte do atirador aconteceu um dia depois do ataque, no Colégio Estadual Professor Helena Collodi, em Cambé. Esse advogado assumiu a defesa do detento poucas horas antes, para a audiência de custódia. A justiça havia determinado a prisão preventiva e o criminoso estava em uma ala separada da unidade prisional. Eles se preocuparam em garantir a segurança dos dois. Como sabemos, a casa de custódia, outras unidades penais estão superlotadas. Eles tiveram cuidado de não deixá-los nem acho que na parte do seguro e nem na parte da massa carcerária. Eles colocaram os dois num cubículo separados de todos os demais, porque é uma situação, um fato que jamais tinha acontecido na nossa comarca, na nossa região. O DPEM, Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, não deu detalhes de como teria acontecido a morte. Por meio de nota, informou que instaurou um procedimento interno para apurar o caso. O laudo de necropsia do Instituto Médico Legal será encaminhado à Polícia Civil, que também investiga o caso. A principal suspeita é que o homem tenha tirado a própria vida. O criminoso não conhecia as vítimas. Eu falei, mas você escolheu essas pessoas? Eu falei, não, doutor. Isso me chamou a atenção, tá? Ele me falou assim, próximo, no parlatório, doutor, eu escolhi o mais bonito, o maior, o mais alto, um menino mais alto e era a mais bonita. É isso. Depois eu tentei, e não era para eu estar aqui, doutor. Então ele confirma que não conhecia o Luan ou a Carolina. E para mim ele falou que não conhecia. Mesmo com a morte do autor do crime, as investigações dos assassinatos continuam. A polícia já prendeu outro homem de 21 anos, suspeito de ser um mentor do ataque. Ele é morador de Rolândia. Um adolescente foi levado à delegacia para prestar depoimento. O inquérito apura se outras pessoas podem estar envolvidas. Ele se utilizava de redes sociais clandestinas para fazer esse estudo, né, desse planejamento. Ele se comunicava assim com outras pessoas, isso já está sendo levantado pela Polícia Civil. Em conversa com o advogado, o rapaz afirmou que uma pessoa estaria planejando o ataque com ele. Anotações e aparelhos eletrônicos estão sendo analisados pelos investigadores. Doutor, tinha um mentor, doutor. Mas eu falei, mas mentor? Eu falei, mentor... porque ele falou, doutor, eu tô mal, eu tô tendo alucinação, eu tô vendo coisas aqui dentro. Eu tô há 2 dias sem os medicamentos. Aí eu falei, mentor, eu falei, é uma pessoa que eu conversava. Mas a polícia já sabe dessas informações. Agora, se essa pessoa é a pessoa que estava no X, se não era, quem é, isso a polícia vai falar lá na frente. Ele não falou nenhum nome para o senhor quem seria? Não falou. O crime teria sido planejado por 4 anos e a arma comprada por R$ 4.500. O ex-aluno do colégio de Cambé já respondia por tentativa de homicídio. Segundo o Ministério Público, ele atacou uma pessoa com uma faca no ano passado, que conseguiu fugir e não ficou ferida. Ele já tinha ido ao colégio há 30 dias para saber se o colégio ainda tinha a mesma configuração do tempo em que ele permaneceu lá, ou seja, para saber se o refeitório, se a mesa de ping-pong estava naquele local. Ele narra os fatos com muita naturalidade e com muita lucidez. Ele não esconde os fatos e diz que na cabeça dele ele queria se suicidar e não se suicidou porque a arma, ele não conseguiu municiar o revólver. Eu vou falar pra você, eu tô com meu estômago fervendo. Me dá uma revolta tão grande quando você vê que nós, cidadãos de bem, vamos ter que pagar pro resto da vida pra família, e a família, não quero culpar a família desse rapaz, mas pelo crime que ele cometeu, agora a gente vai pagar pra ele, porque o Estado tinha o dever de protegê-lo e de evitar que ele atentasse contra a própria vida. Eu pedi para que a gente pudesse falar com a doutora Josi, uma das advogadas criminalistas que eu mais respeito em todo o país e que faz um trabalho belíssimo. Muitas vezes, muita gente acaba não entendendo o trabalho do advogado em determinados casos, mas esse é o papel do advogado.
fazer belas defesas, montar belas teses. E é para isso que a pessoa passa 5 anos num banco de uma universidade. Conseguiram contato com a doutora Josi? Tá certo aí? Doutora Josi, antes de mais nada, é um prazer falar com a senhora ao vivo aqui no Cidade Alerta. Boa noite para a senhora. Boa noite, Nader. Boa noite a todos que estão ouvindo. O prazer é meu. É um prazer para mim, como bacharel, alguém que está aí lutando aí, falar com uma advogada tão bem respeitada e uma profissional tão qualificada quanto a senhora. Para mim é uma honra muito grande, viu? Quero que a senhora saiba disso. Nunca tive, acho que, a oportunidade de dizer isso para a senhora pessoalmente ou nem por telefone, mas faço aqui ao vivo. Doutora. Obrigada. Estou falando aqui sobre essa questão em que envolve o Estado ter o dever de proteger esse rapaz e não fez. E eu falei aqui que agora nós vamos ter que indenizar a família dele. Estou errado? Não está errado não, Nader. Infelizmente, pode ser que saia dos nossos bolsos aí a indenização por conta do fato que aconteceu com esse rapaz, né? Doutora, aí muita gente me pergunta o seguinte, e as famílias dos 2 estudantes que foram mortos dentro de uma escola? Situação também similar. O Estado teria o dever de garantir a segurança desses nossos estudantes. Nader, ele tem o dever de garantir a segurança dessas crianças, inclusive já era anunciado, né? Há bastante tempo aí a gente está vendo no noticiário, né? Já aconteceram várias situações, o Estado já deveria ter se preparado para todas essas ocorrências, né? E infelizmente, Nader, caso a família desses jovens ajuizem ação aí de indenização, pode ser que os familiares do rapaz que matou esses jovens recebam a indenização muito antes do que a ação dos pais desses jovens, tá? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que as duas famílias dos 2 jovens que foram mortos na escola, eles têm o direito a pedir do Estado uma indenização pelo que aconteceu com eles, que o Estado teria o dever de protegê-los. Assim como a família do assassino que tirou a própria vida. Só que a família do assassino pode receber primeiro do que a família desses estudantes? Já aconteceu, Nader, inclusive conosco, tá? De ação aí de clientes que foram mortos aí dentro de presídio, onde a ação foi super rápida e em outras situações as ações demoraram bem mais. E por que isso acontece, doutora? Nader, questão probatória, né, a morosidade do judiciário, né, vários fatores. Mas a gente espera aí agora, com tudo isso que aconteceu, que o Estado realmente se prepare, né, para que novos fatos como esse não aconteçam, né? Verdade, doutora, a senhora falou tudo. Eu quero agradecer em cima do laço, a senhora atender a nossa equipe e falar conosco ao vivo e nos trazer informações de forma um pouco mais clara e traduzir, né, para o cidadão leigo essas terminologias jurídicas que muitas vezes a gente fica sem entender. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço. Estou à disposição sempre. Nós também. Obrigada, tchau, Obrigado. Doutora Josi participando conosco. Já já nós vamos falar ao vivo com outro advogado. Vem comigo.